Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. A primeira leitura foi o quarto canto do servo do Senhor, Isaías 53, em que se fala com detalhes sobre a paixão voluntária do servo, que é oferecido em expiação pelos nossos pecados. Ele é um servo sofredor que carrega sobre si as nossas dores e as nossas culpas. E por causa desta sua obediência que já aparece no terceiro canto, mas que se torna extrema no quarto canto, o servo terá uma recompensa, ele verá a luz. E ele terá também uma descendência, ou seja, um povo que terá vida graças a ele. Este povo é a igreja, porque ele resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores, embora tenha sido contado entre os malfeitores. É tão cheio de detalhes este cântico que São Jerônimo dizia que o profeta Isaías é mais do que um profeta, ele é um evangelista. Chamava-o de o evangelista do Antigo Testamento. O salmo que nós lemos em seguida, o Salmo 30, foi recitado por Jesus crucificado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele é o salmo de alguém que está desprezado, objeto de desprezo, zombaria, pavor. Todos fogem dele, os corações se esquecem dele, ele se tornou como um vaso espedaçado, mas põe a sua confiança no Senhor, entrega nas mãos de Deus o seu destino. A segunda leitura é da carta aos Hebreus, que diz que Cristo, nos dias de sua vida terrestre, elevou preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que o podia salvar da morte, ou seja, o Pai. E foi atendido. Foi atendido? Sim. Ele foi salvo da morte. Como assim? Não deixando de morrer, mas ressuscitando após a morte. Ele foi atendido por causa da sua entrega a Deus. É uma tentativa de tradução. Submissão, piedade, reverência, temor de Deus. Essa sua atitude filial de Jesus para com seu Pai valeu-lhe a sua ressurreição. Quando nós pedimos, Deus nos atende, mas nem sempre da maneira com que nós imaginamos. Ele foi salvo da morte, mas não deixando de morrer, e sim não deixando que a morte fosse a última palavra. Ele morreu, mas tornou a vida, e tornou a vida com um corpo glorioso, melhor do que o estado corporal de quando ele estava ainda entre nós. Já que ele sofreu tanto assim, ele é capaz de se compadecer de nós. O melhor médico é aquele que já passou pela doença que ele cura. Jesus pode nos curar, porque ele passou por todos os sofrimentos e todas as fraquezas de que nós passamos, e isso em grau eminente. Ele sabe ter compaixão de nós, porque ele foi provado em tudo como nós, exceto no pecado que ele veio curar. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. Jesus não tinha nada que aprender como Deus, mas como homem ele aprendeu muita coisa. Aprendeu o ofício de carpinteiro. Aqui a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência. Alguma coisa como homem ele aprendeu sofrendo. Até para Jesus o sofrimento foi proveitoso. Imagine quando o sofrimento traz de proveito para nós. Aprendeu a obediência e na consumação de sua vida tornou-se causa de salvação eterna para aqueles que lhe obedecem. Ele, obediente, tornou-se causa de salvação para quem lhe presta obediência. O Evangelho hoje narrado segundo São João traz características próprias, diferentes dos outros três evangelistas. Jesus aparece aqui como alguém que se apresenta e se revela diante dos guardas. A revelação de Jesus, sou eu. Faz os guardas recuarem, porque sou eu é o nome divino, Javé. E eles recuam diante desse nome. Jesus se apresenta e pede que ele seja levado, mas que os outros sejam poupados, porque ele veio para dar a vida em lugar dos outros. São Pedro tenta ainda esboçar uma reação de defesa. Tira a espada e fere a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco. Mas Jesus repreende a Pedro. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Ele está lá para isso, não é? Bota a tua espada na bainha.
As negações de Pedro são descritas com muita vivacidade. E na última delas, um galo canta. Diante de Pilatos, os diálogos são bem pormenorizados. Pilatos é um daqueles que quer soltar Jesus, mas não quer comprometer-se com Jesus até o fim. Ele quer soltar por meio de subterfúgios. O primeiro deles, reconhecida a sua inocência, é fazer com que ele, embora culpado, o que não é verdade, fosse solto, como se custava soltar um dos presos na época da Páscoa. Isso não se faz. Quando nós cristãos aderimos a Jesus, não devemos buscar um outro motivo para defendê-lo a não ser a nossa fé nele e o nosso amor por ele. Não busquemos outras maneiras menos dignas de soltar ou de defender ou de proteger o nosso mestre. Pilatos tentou fazer isso e não obteve o que queria. O povo preferiu Barrabás a Jesus. Depois Pilatos resolveu satisfazer em parte o desejo do povo. Em vez de crucificá-lo, mandar flagelá-lo e deixar que fosse coroado de espinhos. Quem sabe, pensou ele, o povo ficaria já saciado de ira ao ver aquele homem todo desfigurado e com a cabeça coroada de espinhos e diria, agora está bem, não precisa mais crucificar. Foi engano. Quando apresentou Jesus, dizendo, eis o homem, embora ele nem parecesse mais um homem com aquele aspecto desfigurado, a multidão disse, fora, crucifica-o. E depois que ele, mais uma vez, conversando com Jesus, pergunta sobre quem ele é, tu és o rei dos judeus, meu reino não é daqui. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas meu reino não é daqui. Então tu és rei? Sim. Para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos estava diante daquele que é a verdade e poderia recebê-la, mas ele não acreditava na verdade, porque perguntou a Jesus, que é a verdade? E deu de ombros, voltou as costas para Jesus. Mais uma vez tentou um jeito de soltar Jesus. Eis o vosso rei. Mas quanto mais ele tentava dar jeitos, mais o povo se irritava. Ora, crucifica-o, crucificarei o vosso rei. Não temos outro rei senão César. Então Pilatos, esgotados os recursos de acalmar a multidão, mandou Jesus injustamente ser crucificado. O juiz não tem dívida com a multidão enfurecida. O juiz tem dívida com a justiça. E se a justiça manda soltar o inocente, o juiz solta. Assim deveria ser. O juiz que não é justo, ou que faz da justiça algo de conveniência, procura até a justiça, mas sem desagradar os homens. E quando se vê no extremo, ou eu sou justo e desagrado os homens, ou eu sou injusto e agrado, acaba vacilando. Foi o que Pilatos fez. Crucificou aquele que ele reconheceu como rei dos judeus e como o que veio dar testemunho da verdade. No entanto, o próprio Pilatos mandou escrever Jesus de Nazaré, rei dos judeus, como um letreiro colocado na cruz, para que todos pudessem saber o motivo da condenação, e não aceitou modificar o letreiro, dizendo, este aqui disse, eu sou o rei dos judeus. Não, o que eu escrevi está escrito. Pilatos tinha a consciência de que mandou matar o rei dos judeus. Além de Pilatos, nós temos várias pessoas, entre aspas, prudentes. Faço questão de colocar aspas nesta palavra, porque a prudência é uma virtude. A prudência manda você pensar antes de agir, mas na hora de agir ela manda você agir. A prudência que fica só pensando e não age nunca, isso é covardia. Por isso eu coloco entre aspas. Pessoas, entre aspas, prudentes, seguiam Jesus de longe. Uma delas, José de Arimateia, só se apresentou depois que Jesus estava morto, para oferecer-lhe sepultura. Nicodemos, que era um grande amigo de Jesus, apresentou-se depois para oferecer mirra e aloés, perfumes caríssimos para embalsamar o corpo de Jesus, como os judeus costumavam fazer. Mas quem ficou junto com ele? Sua mãe e o discípulo predileto, o discípulo a quem Jesus amava. A esta mãe Jesus disse, apontando para João, eis aí o teu filho. E apontando para o discípulo, ele disse, eis a tua mãe. E o discípulo a recebeu em sua casa, a recebeu consigo.
foi uma grande dádiva de Jesus na hora da morte, entregar-nos sua mãe. O discípulo poderia ter dito que Isabel disse: quem sou eu para receber em minha casa a mãe do meu Senhor? Palavras de Isabel ao receber Nossa Senhora. Mas uma dádiva como essa não pode ser recusada. Se ela agora torna-se mãe porque coopera com Jesus na obra da redenção e nos restitui a graça, a vida de Deus em nós, é como mãe que devemos aceitá-la e venerá-la. Mãe de Deus e nossa. São João faz questão de mostrar a chaga do peito de Jesus. Como cumprimento da profecia de Zacarias, olharão para aquele a quem transpassaram, e como fonte de misericórdia para nós, porque embora Jesus estivesse morto por amor, o seu coração foi aberto pela lança e jorrou em abundância sangue e água. Tanta questão ele faz de testemunhar isso que ele diz: aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que também vós acrediteis. O peito de Jesus, de onde jorrou sangue e água, é o templo de que fala Ezequiel, de onde jorrou água que trouxe saúde e vida para o rio que de lá se formou, com árvores frutíferas dos dois lados, que davam frutos como alimento e cujas folhas serviam de remédio. Também o fato de Jesus não ter sido vítima de golpes nas pernas para que fossem quebrados os ossos e assim acelerasse a sua morte, não foi preciso, ele já havia morrido antes. João vê como um cumprimento das prescrições relativas ao Cordeiro Pascal. Ao Cordeiro Pascal dizia a lei de Moisés: não lhe quebrarão nenhum osso. Jesus foi imolado à tarde, como era o Cordeiro Pascal. Ele era sem defeito, imaculado, e nenhum osso dele foi quebrado. Ele foi a perfeita substituição dos cordeiros antigos. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que tira o pecado do mundo. Termina assim a história da paixão com o sepultamento de Jesus e com um cuidado muito grande de se manter a pureza ritual. Os judeus, para não se mancharem, não se tornarem ritualmente impuros, tomam o cuidado de não entrar onde estava Pilatos. A entrada no palácio onde estava Pilatos faria com que eles se tornassem impuros e não pudessem comer a Páscoa. Da mesma forma, foi uma prescrição de pureza que fez com que aqueles condenados à morte tivessem as pernas quebradas, como aqueles sacerdotes estavam preocupados em ser puros. E como é que alguém tão preocupado com a pureza condena um inocente à morte? Isso se chama farisaísmo. Aquela preocupação obsessiva pelo exterior, sem levar em conta o coração que Deus vê. Não fiquemos apenas admirados com eles, mas façamos um exame de consciência. Quantas vezes ficamos mais preocupados em parecer que em ser alguma coisa? Quanto mais nos causou horror o que os homens vão dizer de mim do que aquilo que Deus diz de mim. Isso é farisaísmo. Mas também não pensemos que nós seríamos diferentes se estivéssemos no mesmo lugar, nas mesmas condições, porque a diferença quem faz é a graça de Deus. Nós vamos ter coragem para testemunhar Jesus até o fim se Ele nos der a sua graça. E esta graça Ele nos vai dar se nós vigiarmos e orarmos, para não cairmos em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Reconhecer a própria fraqueza é condição essencial para obter a vitória, porque é aos que se reconhecem fracos que Deus dá a fortaleza, aos que se reconhecem doentes que Ele dá a saúde, aos que se reconhecem pecadores que Ele dá o perdão. Tudo que nós acabamos de ler parece uma comédia de mau gosto, mas nós podemos pedir a Deus que a nossa vida não se torne isso. Se até hoje nós participamos dessa comédia, brincando de ser santos, mas sem levar a santidade a sério, que isso acabe. Que o resto da nossa vida, não sabemos quanto tempo nos falta, sirva para expiar os pecados que nós cometemos e para fazer algo de bom nesta terra, para nós acumularmos boas obras, com méritos sobrenaturais, com valor de eternidade, que nós acordemos enquanto há tempo, que não fiquemos dormindo como os discípulos no Jardim das Oliveiras, nem fiquemos atordoados como aqueles que, diante de Jesus crucificado, só sabem olhar para as consequências humanas daquela morte, e nada mais do que isso. É hora de levantarmos a cabeça. Se nós não fizermos propósitos de conversão, esta Páscoa será uma entre tantas outras falsas Páscoas pelas quais nós passamos. Passamos do pecado para o pecado. Horrível. E ainda temos
o atrevimento de cumprimentarmos aos outros. Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Eu deixo o resto para o Espírito Santo no coração de todos, porque não há nada pior do que ficar continuando do jeito que somos. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe Maria Santíssima.